Gente, de verdade, eu não sei nem como começar a falar sobre o capítulo 331 de Black Clover. Primeiro, porque não tem pontos irrelevantes nesse capítulo, e segundo, porque a gente tem algumas coisas muito fodas acontecendo aqui que, em resumo, mostram a genialidade do Tabata. A Ciel tá viva, o maldito relógio tá ali muito destacado, o Asta tinha reconhecido a Alicita como mãe dele, mesmo sendo meio burro às vezes, o Damnatio descobrindo sobre o Astaroth, a Megicula não fazia parte daquele plot original, a revelação de que o Julius é o Lucius, né, que tem um contrato com o Astaroth, o André moleque chegando ali porque trabalha com ele. Eu sei que eu fiquei das 6 da tarde, mais ou menos, até 1h30 da manhã fazendo o roteiro desse vídeo e estruturei ele só hoje, porque não deu tempo. Então já deixa o seu like aqui. Vamos falar sobre os principais pontos disso tudo, que a minha cabeça está explodindo, a de vocês também deve estar, porque as merdas foram todas jogadas no ventilador. E esse vídeo vai ter altos palavrões, porque não tem como segurar, é impossível. Então eu espero que o YouTube não tire a minha monetização, que já é pouquinha. E se você quiser apoiar o canal, inclusive, você pode, sei lá, mandar teorias para mim pelo e-mail, você pode virar apoiador aqui do canal, você pode me mandar pix, tá tudo aí na descrição, nem que seja um pix de R$1, né, você já me ajuda aqui a apoiar os vídeos que eu faço, beleza? Com a vitória contra o Lucifero, o Nat do nada vira pro Yuno e simplesmente apresenta a Ciel pra ele. Gente, do nada. Esse tempo todo o Nat simplesmente não só sabia que a mãe do Pia tava viva, como ele simplesmente leva o Yuno pra conhecer ela. Gente, vocês estão entendendo o que tá acontecendo aqui? O Nat sabia até onde ela tava escondida, porque eles estavam lá no meio do caos, que tava tudo destruído, sem nenhum barraco de pé, e leva ele pra dar uma volta na porra de um castelo. E não levou só o Yuno, não. Levou os cavaleiros de Spade que estavam ali, inclusive o Ralph, que pela cara de chocado não sabia que a rainha estava viva não, viu? Ela obviamente se emociona muito quando vê, né, o bebezinho dela bem, um homem já feito, forte, bem cuidado, né? E ele fica com aquela cara de pastel que é comum dele, sem acreditar, né? Que ele passou a vida inteira toda pensando que ele tinha sido abandonado para depois descobrir que os pais morreram para a tríade, para agora ver a mãe dele vivinha ali na frente dele. Gente, apesar de todas as teorias, eu não esperava por ela viva não, viu? De verdade. Quando o Yuno vai pro lado dela, a gente tem a rainha e o príncipe de Spade juntinhos ali. A primeira reação de todos os espadenses que estão ali é se agacharem em sinal de reverência a eles e implorar para que ele fique no reino para poder ajudar a reconstruir ali a região. Mas é claro que não tem como o Yuno só decidir isso do nada. Principalmente levando em consideração que se passou pouquíssimo tempo desde que ele descobriu toda a verdade, sei lá, uns 4, 5 dias, levando em consideração o momento desde que ele teve encontro com o Ralph, a luta contra o Zenon lá em Clover, né, a preparação para a invasão e o fim da batalha contra o Lucifero. Então, toda essa treta monstruosa acontecendo, né, foi tudo muito rápido. Ele não teve nem tempo de assimilar todas essas informações. Ele passou a vida toda dele pensando uma coisa para agora descobrir outra. Obviamente, esse fato de ser príncipe e principalmente, né, a mãe dele estar viva, vão ser coisas que vão pesar na hora dele se decidir ali voltar para Spade, mas além dele precisar assimilar tudo isso com muita calma, ele tem os votos que ele fez com o Reino Clover, ele tem a família dele lá no orfanato, os amigos que ele fez entre os Cavaleiros Mágicos e principalmente o pacto que ele fez com o Asa, que ele não pode simplesmente quebrar, e ele sempre ressalta muito isso, né? O mais foda é que quando ele vai falar do voto com o Asta, ele fala uma palavra muito específica. Ele não fala, o voto que eu fiz com o garoto, com o menino, com o meu amigo ou qualquer outra palavra. Ele usa a palavra homem, o homem que eu fiz um voto. E isso mostra o total respeito, o reconhecimento, a admiração que ele tem, né, pelo Asta. Inclusive, é interessante notar que, segundo o dicionário Michaelis, a palavra homem usada nessa expressão aqui significa indivíduo que possui a confiança de alguém. E é nesses contextos que o Yuno se refere ao Asta aqui. Enquanto isso está rolando, o Asta está sentado em cima da maldita torrezinha do relógio lá, que eu já vou explanar um pouquinho mais sobre ela, mas ele tá lá, trocando aquela ideia marota com o Lieb, né? Fica muito fofinho o Lieb, inclusive, naquela forma de bichinho de estimação. E ali, gente, a gente descobre pela primeira vez ali que o Asta não foi burro, né? Que ele conseguiu assimilar os fatos que foram mostrados de formas indiretas para ele, né? Ele juntou tudo ali e conseguiu entender do que se trata. Ele não foi capaz nem de assimilar que a Noelle é apaixonada por ele, mesmo com todas as formas explícitas que foram jogadas bem na cara dele, mas com as lembranças do Lieb, ele foi capaz de juntar tudo e entender que a Alicita, que cuidou do Lieb, era a mãe
mãe dele. E, gente, a cara de felicidade dele em saber que ele era amado por ela quebrou meu coração. Eu até preferia que a Ciel tivesse morta, né, ao invés da Alicita, de verdade, porque puta merda, o Asta é pura bondade, puro amor, pura emoção, ele é good vibe, gente. E se nessa luta contra o Lúcio, o Asta deixou de lado as próprias motivações para poder lutar pelo objetivo de vingança do Lieb, agora o que acontece é o contrário, né? Porque como forma de gratidão, agora o Lieb vai lutar pelo objetivo do Asta, que é se tornar Rei Mago. E como eu disse naquele vídeo explicando, né, como é que eles foram capazes de alcançar a verdadeira união, agora eles não lutam mais pelas próprias motivações e os próprios objetivos. Só que eles lutam pelos objetivos um do outro, o que vai fazer com que eles aprimorem ainda mais essa união perfeita deles dois. Talvez se tornando até um só de verdade, né? Mais pra frente, nunca mais conseguindo se separar. Vai saber. Aí, claro, mais uma vez, a gente tem a afirmação do Yuno e do Asta, né? Dizendo ali que eles vão ser Rei Magos de Clover, mas me desculpa, Yuno, eu te adoro. Só que o reino de Clover só precisa de um Rei Mago, e esse Rei Mago é o Asta. Então se contente com um Spade para poder reinar. Essas 9 primeiras páginas ali foram basicamente a paz, né, antes da tragédia, sabe? Aqueles momentos de respiro depois de dezenas de capítulos intensos, de batalha, um atrás do outro e tal, para poder receber uma nova bomba que vai chegar agora, que chegou pra cima da gente, que é nada mais, nada menos que a revelação do quarto irmão Zogratis e Tabata. Eu te odeio por jogar toda essa merda no ventilador, virar as costas e deixar a gente 3 meses sem mangá, tá? Se você não viu, inclusive, o meu vídeo explicando sobre esse ato aí e o fim de Black Clover, depois clica aqui nos cards que tá lá. O que a gente tem aqui, então? A gente tem o pau no cu do Danmachi, Kira, caminhando com aquela cara de cu assado dele em direção à sala, que o Júlio está lá trocando uma ideia com cabeça de tigela, que também pode ser um vilão, teoria minha, já eu explico, para poder falar que ele fez ali umas investigações, né, com aquela cara de safado julgador dele, e que ele investigou tudo sobre os demônios em Clover e que descobriu que a Megicula não fazia parte da Qliphothoth originalmente, e sim o Astaroth, e que ele tinha sumido de lá e sido substituído por ela. O Astaroth tem magia do tempo e o único mago até hoje que surgiu que tem essa magia é quem? O Julius. Olha, gente, eu não vou ficar triste se o Danmachi tiver realmente morto lá, não, se o Lúcio tiver dado lá o troço assim, matado ele não, tá? De verdade, eu odeio aquele cara. Só que, apesar disso tudo, né, pelos pensamentos dele que são expressados ali, parece um pouco, né, que ele realmente não queria que o Julius fosse o hospedeiro do Astaroth e tal, né, porque ele fica ali sentido em ter que julgar o Rei Mago, porque o Julius é uma das poucas pessoas que esse pau no cu realmente respeita e reconhece ali no reino. Aí a gente já sabe, acontece, né, o que acontece, o Julius basicamente se revela como o Lúcio, o quarto irmão Zogratis, e gente, eu vou ter um infarto, de verdade. A partir daqui a gente tem vários pontos interessantes, começando pelo momento em que o Danmachi insinua que só tem uma pessoa que possui a magia do tempo. Ele não chega a falar diretamente, né, isso pro Julius, mas no quadro seguinte, o Julius é mostrado pra gente de costas e aí a gente vê ele assim por trás, na intenção justamente de passar aquela sensação de que algo emocionante tá pra acontecer, né, e pra poder despertar a emoção do leitor, que vai passar a entender ali uma dualidade de personalidade já nele, né, que tá pra ser revelada. Então ele esconde, o Tabata esconde da gente o rosto dele pra poder ocultar as expressões dele, enquanto os flashbacks logo abaixo insinuam que ele mesmo tá recebendo essa enxurrada de informações sobre ele naquele momento. O rosto dele tá escondido nessa hora justamente porque ele tá descobrindo tudo que ele viveu, todas as decisões que ele tomou, tudo que ele fez, não eram pelo propósito que ele acreditava, né? E sim por um outro propósito, provavelmente dele mesmo, ou obviamente dele mesmo. E ele tá ali, né, confrontando o eu dele, que estava presente até agora, com o verdadeiro eu, que também é ele, que surgiu. Por isso, depois de esconder o rosto dele, a gente tem um quadro gigante focado totalmente na expressão de transtornado do Julius, que tá descobrindo que ele não é quem ele pensa que é, e sim que ele é o quarto irmão Zogratis, hospedeiro do Zenon, aliás, hospedeiro do Astaroth, e que tudo foi um plano dele mesmo. Puta que pariu, gente. Quando isso acontece, o corpo do Júlio se transforma no novo corpo, a capa de Rei Mago dele cai e dá uma dedada lá e tate na testa do Danmachi lá, pau no cu, que tá com a balancinha da justiça na mão e acaba caindo duro no chão. Não dá pra perceber aqui se ele morreu, mas eu acredito que pelo menos dessa vez pode ser que sim, né, que alguém com um pouco mais de relevância pode ter ido pro saco. E quem aparece, meus amigos?
a porra do Adrammelech lá, com o coração do Lúcifer na mão, e ele senta empolorado naquela janela que nem uma galinha, com a cara de malandro sem vergonha que ele tem, para exaltar o Lucius e afirmar que tudo saiu como ele previu pro mangá acabar com a cara de piá que aprontou merda do quarto irmão Zogratis. Eu tenho que falar que apesar de todas as teorias, né, de que o Julius era o quarto irmão e tal, terem tornado essa revelação meio óbvia, a forma como o Tabata planejou e trabalhou tudo aqui pegou todo mundo muito de surpresa. E não, gente, o Julius e o Lucius não são duas almas no mesmo corpo, que nem no William e no Patri, mas eles também não são como no caso do Yuno lá e o Elfo, né, que são duas almas fundidas numa consciência só, né, que nem a gente já falou nos vídeos bem lá pra trás. O Lucius também não possuiu o corpo do Julius, né, de alguma forma, nem nada dessas coisas, porque eles são uma só pessoa, uma só alma, um corpo só. Só que o que rola aqui é algo como se fosse um transtorno dissociativo de personalidade, sabe? Que nem no filme Fragmentado, o cara era um só e dentro dele tinha várias personalidades. Mais ou menos isso. O que acontece é que é algo mais para esse lado, né, do filme e tal. E aqui a gente precisa levar em consideração duas hipóteses. Ou a de que o Lucius possui magia mental também, né, além daquela magia corporal de transformação que o Julius já apresentou várias vezes, né? E que com isso ele poderia ser capaz de manipular ou alterar as memórias e até a personalidade não só das outras pessoas, mas a dele também. Ou uma segunda hipótese que seria o Cabeça de Tigela lá ser um vilão, um aliado dele até agora, e com a magia mental dele lá ele fez isso no Lucius. Independentemente de qual for a hipótese verdadeira, eu vou ficar com a de que essa magia é do próprio Lucius, né? Porque seguiria a linha da magia corporal dos Zogratis e explicaria o porquê esse tempo todo ele pareceu ser tão bonzinho, tão altruísta, né? Com verdadeiras boas intenções, porque era tudo um plano dele mesmo. O que parece que aconteceu aqui é que ele manipulou a própria mente, as próprias memórias, para poder criar uma segunda personalidade que permitiria ele se infiltrar no reino de Clover e manipular as coisas sem ser percebido, né? Que nem no Fragmentado mesmo, que muitas vezes uma personalidade acaba não sabendo da existência da outra, o que a outra tinha feito. E na Netflix tem um documentário bem interessante de um fato real do primeiro criminoso a ser inocentado por ter esse transtorno de personalidades. Eu vou deixar o link para vocês nos comentários aqui do vídeo, tá? A psiquiatria explica que nesse transtorno nem sempre uma personalidade sabe o que aconteceu quando a outra estava ali no controle, que geralmente existe uma personalidade dentro da pessoa que tem esse transtorno, que é como se fosse a chefe, né? É ela quem permite que a outra se manifeste ou que faz com que a que tiver manifesta ele volte para dentro para ela poder assumir o controle. E por isso o Lucius teria criado uma personalidade que era totalmente o oposto dele, né? E desse jeito ele poder esconder as reais intenções dele com toda a gentileza, todo o carisma do Julius. E aí, de forma inconsciente, a personalidade Julius foi manipulada pela personalidade Lucius de forma muito sutil, para que, por exemplo, ele encontrasse e recrutasse o Yami, o William, que eram fundamentais ali para a abertura da Qliphothoth, né? E eu ainda digo mais, pode ter sido um plano dele causar uma tempestade lá no mar, que ficou parecendo algo da natureza, mas ele pode ter mandado alguém fazer aquilo só para o Yami chegar até o reino. Dessa forma também ele conseguiu passar despercebido pelo Yami, né, que nunca enxergou nenhuma coisa diferente no ki dele, ou seja, o Julius nunca esteve ciente do Lucius ali dentro dele, mas ele agiu exatamente como o Lucius queria para o plano dele acontecer como ele queria. Então o Julius nunca teve fingindo nada até agora, porque o Yami teria detectado isso pelo ki. Na verdade ele nunca soube de nada mesmo, por isso ele fica ali alguns segundos tão apavorado com a verdade quando o Lucius revela tudo ali. Só que esse plano de criar uma personalidade nova selando as próprias memórias, ou sei lá que merda que ele fez pra isso dar certo, permitiu que ele alcançasse o posto de rei mago, né, pra poder fazer coisas do tipo de colocar os cavaleiros pra lutarem entre si lá no reino, antes de batalhar lá nos elfos, lembra? Então, dessa forma ele ia poder analisar todos eles em batalha pra saber os seus padrões, seus pontos fortes, seus pontos fracos, recrutar quem ele queria pros esquadrões, saber tudo que tava rolando no Clover e nos reinos ali ao redor, enquanto ele ficava protegido ali no anonimato e a porra toda e conseguir exatamente o que ele queria. Uma coisa muito foda que eu achei é o painel que a gente tem assim que o Dan Nacho ensinou lá que o Julius tem ligação com Astaroth, porque a gente tem aquela série de flashbacks do Julius encontrando o Yami pela primeira vez, encontrando o William pela primeira vez, dele interagindo com o Morgan.
e de toda a caminhada dele em busca de descobrir a própria identidade dele, porque ele sempre teve esse vazio dentro dele, né? A vida toda dele, ele sempre teve essa questão de querer saber quem ele realmente era. Ele não se sentia completo, né? Do porquê o grimório dele era diferente, porque ele tinha aquele tipo de magia, e no final ele acabou achando que ele era uma pessoa que tinha nascido com pontos especiais, características especiais, justamente para poder fazer a diferença na sociedade. E nesse momento, né, nesse painel, ele mostra pra gente que ele finalmente encontrou a resposta que ele buscou a vida toda. Só que essa não era a resposta que ele estava esperando, não era a que ele queria, né? Fazendo com que ele entrasse ali em pânico, em conflito com ele mesmo. Assim que o verdadeiro eu dele se manifesta, né, o Lúcius, e dá a dedada lá na testa do Damnatio, tem dois painéis que mostram o Grimório do Július. O primeiro, com as páginas se completando lá, porque vale lembrar que quando ele morreu contra o Patri e voltou lá no tempo como criança, né, só tinha sobrado uma folha do Grimório dele. Ali a gente vê aquela bodega lotada de folha de novo. No painel seguinte, o Grimório ganha capa e contra capa, né, fazendo aqui um movimento, né, com as folhas rodando, com o pai começando a se fechar, né. Aí no painel seguinte, o que é que a gente tem? A imagem da capa do Grimório, do Július, que ele sempre se questionou porque não tinha. Uma capa muito bem trabalhada, inclusive com duas espadas no centro, uma em cima da outra, que primeiro comprovam que ele é um cavaleiro do reino de Spade real, né, nascido lá, e por causa disso a capa tinha sido ocultada esse tempo todo, obviamente, porque se tivesse uma capa, né, ali com o símbolo de Spade, todo mundo saberia que ele não é de Clover e o anonimato dele como Lúcius ia ficar ameaçado. E tem também o fato de a gente ter uma espada sobreposta na outra ali em cima, né, que pode simbolizar justamente essa dualidade de personalidade dele, sendo capaz aí de realizar magia de transformação corporal para poder se transformar numa outra pessoa, fisicamente não ser reconhecido, coisa que ele fez algumas vezes, né, e aí a espada de baixo representaria o verdadeiro escondido por trás dessa outra imagem, né, de uma outra imagem física, além de poder simbolizar também que essa magia corporal dele pode ser capaz de modificar as estruturas fisiológicas, não só do corpo ali nessa transformação, mas do cérebro de uma pessoa também, para poder manipular a forma da forma que ele quiser, adicionar lembranças que nunca existiram, apagando memórias, selando memórias e coisas desse tipo, né, que ele fez com ele mesmo. Lembram de quando ele contou a história da família dele? Ele tinha lembranças de tudo aquilo, ele lembrava de como ele era tratado na adolescência no Reino Clover, né, por ter um grimório sem capa lá, um grimório diferente, ele lembra das pessoas lá sendo pau no cu, o pessoal da realeza e tal, só que ele nunca foi de Clover, ele sempre foi de Spade, ele cresceu em Spade, então essas memórias todas são falsas, ele nunca viveu aquilo, né. Tudo isso que o Lúcius fez foi para poder passar uma veracidade maior que ele precisava pro Július, para a personalidade Július. Pode ser, inclusive, que o Grimório do Lúcius ficasse sempre aberto ali, justamente para poder ficar lançando um feitiço contínuo, né? Para que tanto a mente dele ficasse sempre nessa personalidade Július, e também na forma física Július, e desse jeito ele não correr nenhum risco de ser descoberto ali no reino. Mas um outro motivo do Grimório dele ter ganhado a capa agora é o fato de que antes o Július não estava completo, né? Aquela era só uma parte dele, e com o surgimento da parte Lúcius, esse ser passou a ser completo, né? Com as suas duas metades ali desfragmentadas agora, né? Todas juntas ali, finalmente despertas, e é por isso o Grimório dele se completou também. Obviamente, tudo isso planejado de forma milimetricamente correta pelo Lúcius. Lembra quando o Light apagou as memórias dele, ele ficou sendo Death Note lá e tal, para poder alcançar o objetivo que ele queria? É mais ou menos nessa parada aqui que o Lúcius fez. Agora, vamos aí ao fato de como o Lúcius despertou só agora. Por que ele não despertou antes? Por que não despertou depois? Então, lembra do maldito reloginho? Pois é o despertador que te acorda todo dia lá, porque o filho da puta é inteligente. Como é que ele podia usar a magia do tempo do Astaroth para poder enxergar ali todas as possibilidades do futuro e escolher qual caminho ele ia seguir, né, e qual ele deveria seguir para o plano dele dar certo? Ele traçou a rota perfeita que levaria ele exatamente nesse ponto que ele tá. Ele deixou tudo planejado e aí na hora certa ele despertava. Inclusive, ele deixou tudo planejado com o Astaroth, com o Adramelech, com a Vanica,
Eurico, o Dante, o Zenon, e com essa magia do tempo aí, ele criou uma magia ligada a um cronômetro para que a personalidade Julius, aliás, a personalidade Lúcius, acordasse definitivamente e pudesse se manifestar, enviando a personalidade Julius lá para dentro dele e ele pudesse voltar no tempo certo para dominar tudo, para ele ressurgir, assim que o plano dele tivesse concreto ali de roubar o coração do governante do submundo e o coração chegasse até ele. E mais foda ainda, né, quando a gente pensa que ele criou o sobrenome do Julius, como um spoiler, Nova Cronos, Novo Tempo, o novo tempo dele na Terra. O fato dele poder prever o futuro e ter previsto tudo o que ia acontecer, manipular tudo até ali, né, para cada pessoa agir da forma que ele precisasse que agisse e ele alcançasse o objetivo dele, acaba inclusive explicando pra gente o porquê o Julius teria previsto a morte do Asta. Obviamente, dentro de todas as linhas temporais que ele previu, em uma delas, ou até em mais de uma, o Asta ia se tornar o pica das galáxias da antimagia e ter a melhor assimilação demoníaca já vista então, mas aí ele viu que em uma em específico o Asta ia enfrentar ele numa batalha que ia morrer. E a gente acabou de chegar nessa linha do tempo prevista por ele. Além disso, eu arriscaria dizer até que a batalha final vai ser Asta contra Julius Lucius Astaroth, né? E que o Astaroth é o pai do Asta, e eu vou explicar o porquê eu acho disso. Esse plano do Lucius aí com Astaroth provavelmente incluía o ganho de um poder muito acima do normal, um poder invencível pelo Lucius através da magia de um demônio, pica governante do submundo, com a possível ambição de ter um corpo perfeito para que ele pudesse alcançar a imortalidade real, que permitiria que ele vivesse mesmo se lançassem uma bomba atômica no coração dele. Para isso, Lucius, com o demônio no couro, foi lá, seduziu a Licita, enganou ela, né? E com a magia do tempo ele conseguiria voltar somente a energia vital dele no tempo. Então, cada vez que ela sugava isso, ele restaurava, fazendo que nem ele explicou lá na época do Patri que ele fazia. E assim, ele não correu risco nenhum de morrer se envolvendo com a Licita. Ela engravidou de um humano possuído pelo capiroto, deu à luz a um filho híbrido que seria capaz de resistir à gestação sem morrer. E pode ser, inclusive, que ele tenha lançado algum tipo de feitiço de tempo ali no embrião Asta, para que ele não fosse totalmente consumido pela magia da Licita, né, sugando ali a energia vital dele, mas com isso acabou gerando a mutação que resultou no Asta nascer sem magia. E, obviamente, como ele já tinha visto o futuro, ele sabia que isso ia acontecer. Só que, outra coisa óbvia também, né, uma criança comum que fosse abandonada no orfanato, recém-nascido, que crescesse nas condições que o Asta cresceu, nunca ia ter a determinação de não desistir, de lutar contra todas as expectativas, né, contra a sua própria realidade, para poder chegar até onde ele chegou. Então, o que a dupla Lucius Astaroth fizeram? Pode ser teoria minha, mas pegaram a alma do Allen, lembra? Que era muito obstinado, muito determinado, empolgado e que tinha essa garra e essa força de vontade, encarnaram no Baby Asta na hora do nascimento. O Baby Asta, né, Baby Asta Allen, cresceu e aí na festa dos Grimórios o próprio Lúcio já tinha preparado uma forma de fazer o Grimório da Licita, né, que tinha o Lieb lá dentro, com a antimagia, chegar até o Asta, que seria a única pessoa capaz de utilizar esse atributo na face da Terra, porque não tinha magia. Peraí, tô virando, acho que o demônio tá tomando conta do meu corpo aqui, igual aconteceu com o Temer, peraí. Lembrando também que esse Grimório não era da Licita, né, o Grimório de 5 folhas ela encontrou, mas enfim, tudo isso daí ia fazer com que o Lucius e o Astaroth matassem 2 coelhos numa cajadada só. Ele ia criar o inimigo perfeito contra o Lucifero, capaz de resistir à gravidade dele, lutar contra ele, né? E como a dupla satânica já tinha previsto no futuro, vencer o Lucifero para ter o coração dele. Com isso, eles também viram, né, que a parceria do Asta com o Lieb chegaria ao ponto de criarem ali uma verdadeira união que só os dois conseguiriam até hoje e que criaria aquele ser único, em que os dois se tornaram realmente, né, em um lá, num corpo perfeito, para poder servir de receptáculo imortal para eles utilizarem ali em algum ritual, junto do coração do Yami, que foi modificado, o coração do Lucifero, sei lá, e assim eles se tornarem governantes imortais do mundo e do submundo. Eu posso até estar viajando, mas tá aí uma boa possibilidade. Ou seja, eu acredito fielmente que o Julius Lucius Astaroth são pais
do Asta, né, do cara que não tinha nenhum pai até agora, ele tem 3. Além disso, gente, tem 2 paralelos muito interessantes aqui do Lucius, Allen, Julius, Asta. O Lucius enviou o Allen e o Zenon, né, lá pra masmorra para que isso resultasse no irmão se juntando a ele, se tornando o hospedeiro do Beelzebub, enquanto o Julius mandou o Asta e o Yuno para uma masmorra para que o Asta pudesse ter todos os power-ups dele lá dentro e tal. E as duas coisas resultaram no mesmo objetivo, né? Que era de ter um dos governantes ali do lado dele no final de tudo para poder concluir o plano dele. E o coração do Lucifer, inclusive, agora fica ainda mais claro que quem invocou aquele demônio lá na masmorra contra o Allen e o Zenon foi o próprio Lucius, que também planejou que o Maurice fizesse todas as experiências lá com o Mars, né, para que pudesse mandar ele lá para masmorra, para poder lutar contra o Yuno e Asta. Inclusive, eu acho que na intenção de matar o Yuno, o príncipe de Spade. E claro, o Julius fez isso sem ter essa consciência, porque ele é um fragmentado, mas o Yuno não morreu, né? Ou algo ali não saiu como previsto, ou ele deixou assim mesmo, porque ainda assim o plano dele ia dar certo, enfim. Eu sei que tudo isso foi muito foda, porque ainda assim o Asta ia receber um up com isso. Agora, depois de tudo isso, você acha mesmo que o Lucius, sabendo que os irmãos iam morrer, ia seguir esse plano? É óbvio que sim, né? Se o coração do Lucifer não for usado da forma que eu falei agora há pouco, ele provavelmente vai ser usado aqui junto daquele coração esquisito novo lá do Yami, né? E mais algum aí que a gente vai descobrir para poder trazer os 3 irmãos de volta, rebobinando o tempo deles e assim eles terem os corpos demoníacos que eles sempre buscaram e os 4 dominarem mundo e submundo, e estava tudo planejado. Bom, eu não vou falar de todas as teorias possíveis aqui nesse vídeo hoje, isso vai ficar para os próximos, né, porque eu trouxe aqui só as mais escancaradas para a gente poder debater, mas para finalizar, a gente pode notar que na última página a gente tem uma frase que diz qual caminho eles seguirão depois disso. O caminho está entre aspas ali, né, indicando ainda mais que existem várias linhas do tempo disponíveis, bem no estilo Doutor Estranho mesmo, olhando tudo lá, e pode ser que o Lucius ainda use isso contra os cavaleiros, mostrando que em todas elas eles já estão mortos e ele vence justamente para poder desestabilizar eles emocionalmente e deixar eles mais vulneráveis. Tem uma teoria bem desenvolvida aí do relógio também, só que eu não vou falar agora porque não vai dar tempo, não deu tempo na verdade de estruturar ela aqui para esse vídeo, mas como esse capítulo foi mega complexo, eu vou fazer mais vídeos falando sobre ele porque ainda faltou muita coisa pra gente, tá? Eu sei que Black Clover vai entrar no hiato aí de 3 meses, mas se vocês acham que eu vou ficar 3 meses sem falar de Black Clover aqui, vocês estão loucos. Então eu vou preparar muita coisa de Black Clover pra vocês, tá bom, gente? A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada a todos vocês por chegarem até aqui. Quanto tempo deu de vídeo aqui? Deu 30 minutos. Eita, bebês! Eu falei que era 30 minutos? A gente se vê aí essa semana ainda. Eu prometo que eu volto, tá bom? Beijos. Tchau.